Na verdade, eu jogava futebol. Eu sempre joguei bola. Caramba. Profissionalmente, pastor? Eu cheguei a jogar 1 ano de profissional. Caramba. É. Qual time? No São Raimundo, lá em Santarém, no Pará. Caramba. Ih, minha terrinha. Que maneiro. Então, eu cheguei na época do Sub-20, né? Lá no ano de 2004, eu tava com 17 para 18 anos. Eu fui pro Cruzeiro, em Belo Horizonte. Pô, Cruzeiro. Joguei no Cruzeiro, Toca da Raposa, aquela coisa toda. Então, a minha vida toda, eu queria ser jogador de futebol. Onde eu jogava, né? Eu lembro que eu, com 7 anos de idade, joguei no campeonato da escola. E aí, fomos campeões. Eu ganhei troféu de melhor jogador. E aí, o Roberto Dinamite, na época, foi lá entregar o troféu e me convidou publicamente para me levar pra Olaria, na época. Só que minha mãe falou, não, ele é muito novo, 7 anos, não tem quem levar e tal, aquela coisa toda. Então, por onde eu passava, eu falava, não, é isso que ele vai ser. Sempre joguei, sempre gostei, sempre fui apaixonado por futebol. E aí fui desenvolvendo, joguei em alguns clubes, fui pro Cruzeiro, depois cheguei aí pro São Raimundo, né? E no meio disso tudo, começou... Eu nunca pensei em ser pastor, a verdade é essa. Mas no meio disso tudo, foi começando a gerar aquela... Sabe, quando Deus tem algo contigo, não tem pra onde você correr? E foi começando a gerar aquela vontade, aquela paixão por Deus, pela palavra e tal. Então eu comecei a ler a palavra um pouco mais, a me dedicar um pouco mais ao estudo e aquela coisa toda. E aí comecei a ter algumas oportunidades para pregar a palavra, pregar em alguma igreja e tal. E quando eu estava lá no São Raimundo, a história é até engraçada. Engraçada não, né? Mas é uma história interessante. Quando eu estava lá, isso no ano de 2011, né? Tem 11 anos, não tem tanto tempo assim. No ano de 2011, eu estava no São Raimundo, daí disputamos o campeonato paraense lá, né? O primeiro turno e tal, e entre um turno e outro teve uma brechazinha para uma folga. Eu vim para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, Deus começou a me incomodar muito a respeito dessa questão de chamado e tal. Mas eu fiz uma oração muito sincera para Deus. Quando eu cheguei no aeroporto, que eu tinha que ir embora, tinha que me apresentar no clube na terça-feira, eu estava indo embora numa segunda-feira. E eu... Sabe aquela coisa dentro da gente, aquele conflito? E eu estava vivendo muito aquilo e eu perguntei... E eu fiz uma oração muito sincera para Deus. Eu falei assim, Deus, se o Senhor quer que eu fique, o Senhor vai dar um jeito de me fazer ficar, porque se depender de mim, eu vou embora. Eu fiz essa oração no aeroporto, eu lembro disso. E aí eu lembro que eu estava na fila do embarque, e eu sou daqueles que espera todo mundo entrar no avião para eu entrar ser um dos últimos, porque o meu lugar tá marcado. Verdade. Né? Então, aquela fila imensa, todo mundo entrando, eu fiquei lá um pouquinho sentado, daqui a pouco eu fui para a fila, depois de mim devia ter mais umas 4 ou 5 pessoas. E eu lembro que quando eu fui entrar para parte para poder embarcar no avião mesmo, a menina que estava lá na recepção lá, né? Ela falou assim para mim, segura, por favor. Eu falei, ok, parei. Daqui a pouco eu tô vendo andando para lá, andando para cá. Ela volta e diz assim, olha, do senhor para trás não vai poder embarcar. Tivemos um problema de sobrepeso, não sei o que. Uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Caramba. Aí eu falei, sim, senhora. Ela falou assim, você vai ter que ir lá no guichê da empresa para você poder remarcar o seu voo. Eu pensei, tá, deve me jogar para um voo daqui a 2 horas, sei lá, próximo voo. Desci, fui lá no guichê, expliquei a situação. Só que eu não sabia que para Santarém só tinha um voo por dia. Isso era na segunda-feira, eu tinha que me apresentar na terça. E aí, quando eu cheguei lá no guichê, ela falou, ó, não temos vagas pro voo de amanhã, não temos vaga pro voo de quarta, só temos vaga pro voo de quinta. Eu falei, não posso, porque eu tenho que me apresentar amanhã. E começou aquela... Falei, me coloca em outra empresa, dá um jeito e tal. Enquanto eu tô discutindo com a pessoa ali, o Espírito Santo falou no meu coração assim, você não falou que se eu quisesse que você ficasse, eu teria que dar um jeito de você ficar? E aí, quando aquilo entrou no meu coração, eu falei, opa. Aí eu falei pra ela, não, pode deixar, é pra quinta-feira? Tudo bem. Ela emitiu o bilhete pra quinta-feira, eu voltei pra casa. Aí na terça-feira tinha culto, na sede, na Penha. Fui pro culto. E ali Deus falou comigo com muita força, sei que eu falei, então vou ficar. E eu lembro que eu liguei pro meu treinador, que era, na época, o Charles Guerreiro, não sei se você vai lembrar, jogou no Flamengo. Sim. E ele é cristão. E eu liguei pro Charles e falei, Charles, cara, aconteceu isso. E eu vou ficar. E ele era bem bravo. E ele falou assim pra mim, cara, se Deus falou pra você ficar, quem sou eu pra mandar você vir? Caramba. Então, pode ficar. E ali foi mais um sinal que eu entendi que Deus estava no comando. Aí agora eu fico, beleza. O que eu vou fazer da vida?
E aí, o que aconteceu? Um amigo meu trabalhava na Nestlé, falou assim, cara, faz um currículo aí que eu vou arrumar uma vaga pra você aqui. Eu falei, beleza. Coloquei o currículo lá, ele arrumou uma vaga pra mim, fui trabalhar de promotor. Daqui a pouco eu tô trabalhando de promotor, e aí nada acontece, e eu falei assim, Deus, eu abri mão, eu saí de lá, porque eu entendi que o senhor tinha algo pra mim aqui, agora eu tô aqui trabalhando de promotor, carregando caixa igual um louco. E aí? Quando foi na virada do ano, quando, na verdade, virou o ano, de 2011 para 2012, o pastor Silas manda me chamar. E eu era diácono e solteiro. E ele diz assim, olha, vou te dar uma oportunidade, vou te colocar para dirigir uma igreja. E, cara, aquilo era surreal, porque na nossa igreja, um cara diácono, solteiro, é raro. É raro. E aí ele chamou e eu entendi que Deus queria algo comigo ali. E aí dali eu fui dirigir uma igreja, lá em Parada de Lucas, Cidade Alta, vocês devem conhecer, aquele lugar bacana, tranquilo. Eu lembro que meu carro tomou 8 tiros lá numa madrugada que eu fiz uma vigília. É coisa de doido. Mas ali eu fui, dali eu casei, aí já é uma outra história, eu namorei, noivei, casei em 4 meses com a minha esposa. Como? É. E aí, dali eu fui pra Curitiba, de Curitiba eu fui pro Recreio, do Recreio agora eu tô na Posse e Deus tem abençoado, graças a Deus.